Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adentramos a este lugar para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe. E você realmente possa compreender como é bom adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 14. Apocalipse 5, versículo 11 a 14, diz: E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que eles há, estava dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E nós, essa noite, vamos fazer a mesma coisa. Adorar o Senhor, dando-lhe honra, glória e louvor. Porque nós estamos na terra, fomos criados pelo Deus poderoso. E quando nós o adoramos, nós somos preenchidos pelo teu Espírito. E assim nós viveremos felizes, adorando, servindo, glorificando o Deus Todo-Poderoso. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino de número 4, Culto à Trindade. Está no templo, maior
aos teus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Deus está no templo, sumo benefício, o seu sangue nos foi dado. Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Que estás no templo, preceptor divino, e os corações habita. Continua. Gentilmente, vamos ser ensino, vamos os três bendita. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, está no templo. Deus amado, Pai querido, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Trino está no templo. É esse Deus que nós adoramos nesse instante. E em nome de Jesus, nós levamos a Ti toda a adoração. Que cada um aqui, ó Deus, possa realmente adorar o Senhor de coração, se entregar na Tua presença, e que possa, ó Deus, viver uma vida servindo ao Senhor. Por isso nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Adoramos porque o Senhor é perfeito em amor, em santidade, em graça, em misericórdia. E diante do Senhor, nós entregamos a nossa adoração neste culto em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, queridos. Abra sua Bíblia no texto do livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34. Vamos ler os versículos de 11 a 14. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Ezequiel 34, 11 a 14. E depois o versículo 30 e 31. Amém? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra.
Versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Toda adoração a esse Deus que busca as suas ovelhas de todos os lugares da terra. E Ele mesmo está dizendo, buscá-las-ei. Ele é quem nos busca, Ele é quem nos encontra no mundo, perdido, e nos traz para junto dEle, e cuida de cada um de nós. E nós vamos saber como ovelhas que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus está conosco, as suas ovelhas, a sua igreja, de todo o povo, língua e nação. Ele chama, forma a igreja e manda a igreja caminhar, ovelhas dele, cuidada no pasto que ele mesmo traz. Pois vós sois ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Somos homens frágeis, na presença de um Deus grande. E Ele, então, nos convida a adorá-lo com o nosso ser, como ovelhas que ouvem a voz do pastor e seguem. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos entoar o hino de número 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, que todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Ainda de pé, quero pedir ao irmão Cristian que esteja orando ao nosso Deus, uma oração de louvor e gratidão a Ele. Senhor, nosso eterno, bondoso Deus, em nome de Jesus, vamos te agradecer, Senhor, pelo lugar que estamos aqui na tua casa, Senhor, podendo render honras e louvores ao teu bendito e santo nome, Senhor. Amém. Santo para sempre, Senhor. Nesta noite nós queremos oferecer, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa oração ao Senhor. E para isso, Senhor, o Senhor derrame, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito sobre nós, Senhor. Que a gente possa, Senhor, estar com os nossos olhos voltados para Cristo, Senhor, que é o autor e consumador da nossa salvação, Senhor. Abençoe esse culto, abençoe todo o trabalho que será realizado nele, Senhor. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra e louvor do teu nome.
Amém. Podeis sentar, queridos. Abra sua Bíblia na carta de 1 João. 1 João, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 5 ao 10. 1 João 1, versículos 5 a 10. E depois, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja, queridos, que o crente verdadeiro não é aquele que esconde os seus pecados, nem os justifica, mas os confessa ao Deus Todo-Poderoso. E ao confessar em nome de Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, não tem outro mediador. Você pode até pedir em nome de outro, mas não vai chegar. Não será atendido, porque o único que morreu na cruz foi Jesus Cristo. E a condição daquele que é pecador, que comete o pecado, é confessar. O que é confessar? Falar com Deus, em nome de Jesus, dizendo: Pai, eu pequei, eu errei contra o Senhor. E aí você pede o perdão, porque a base do perdão é porque Deus é fiel e justo. Ele olha para nós, e o seu olhar de misericórdia, através de Jesus Cristo na cruz, nos torna justos, e aí ele perdoa. Então nós podemos tomar posse do perdão, porque para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, foi que Jesus Cristo morreu, cumprindo o seu papel de o Cordeiro de Deus sem mácula, que tira o pecado do mundo. Por isso, João está dizendo que nós temos agora lá no céu um advogado, é Jesus Cristo, sentado à direita do Pai, que todas as vezes que o diabo nos acusa, ele está dizendo: eu já paguei o preço. Por isso ele é o nosso defensor. Por isso, nesse momento, você pode abaixar a sua cabeça e confessar o seu pecado. Porque o pecado é sempre contra Deus. As consequências é contra o irmão, é contra o outro. Mas o pecado sempre é contra Deus. Por isso Davi disse que ele pecou tão somente contra o Senhor. E nós fazemos as mesmas coisas. Pecamos tão somente contra o Deus Todo-Poderoso. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós vamos abaixar as nossas cabeças. E você aí, onde você está, ou na sua casa, que nos acompanha pela internet, ore ao Senhor, de coração, em nome de Jesus Cristo. E aí a comunhão com Deus é reatada em Cristo Jesus. Depois de alguns instantes, eu peço ao presbítero Décio que se coloque de pé e ore agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Oremos.
Amém. Amém, Jesus. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e oferecemos a ti, Senhor, nossos louvores, as nossas orações, nosso coração, Senhor, a nossa vida. E te rogamos, Senhor, recebe-nos, aceita-nos e transforma-nos, Senhor, em que tu desejas de cada um de nós. E nós que sejamos úteis como instrumento, Senhor, a resgatar todos os teus desejos. E nos dá pronto, Senhor, dia após dia, para o grande dia da volta de Jesus. Cada um dos teus filhos, que vida florescer, Senhor, seja sempre convencido, tão somente em ti, Deus único e verdadeiro, em Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor, Amém. em nome de nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e entoar o hino de número 62. E enquanto nós entoamos esse hino, você pode adorar a Deus também, devolvendo aí o dízimo e ofertas que você quiser depositar aqui à frente. Coloque-se de pé e vamos entoar o hino de número 62. Graças te dou, deste primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou, fizeste por este pecador, salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Te agradeço, ó Deus, do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, revelando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que já terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças
graças por teu precioso amor. Amém. Pedi à irmã Ana Paula que esteja orando ao nosso Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Amém. 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 Podem sentar, queridos. Todo domingo nós trazemos uma família à frente, e qual nós chamamos de família no altar, representando todas as famílias durante a semana. E a família no altar essa semana é a família do irmão João e a irmã Esmeralda, e nós convidamos à frente para que possamos estar orando com eles e por eles. Seja bem-vindo, irmão João, irmã Esmeralda, fica aqui. Eu peço à igreja que estenda a sua mão direita para cá e juntos nós vamos abençoar a família do irmão João e da irmã Esmeralda. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essas vidas. O irmão João, teu servo, a quem o Senhor chamou, escolheu, a irmã Esmeralda da mesma forma. Que eles possam, ó Deus, a cada dia continuar sendo testemunhas vivas do teu evangelho por onde quer que eles forem. Em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando esse lar, derramando as bênçãos mais preciosas sobre essas vidas. Que eles possam continuar firmes na fé, adorando o Senhor e servindo o Senhor. Da mesma maneira, Deus, nós te pedimos, que o Senhor abençoe todas as famílias da igreja. Derrame as mais ricas bênçãos sobre cada um, para que possa também, ó Deus, da mesma forma, viverem alegres na presença do Senhor, com a certeza de que o Senhor está guardando, protegendo e providenciando tudo o que é necessário para que os teus filhos vivam aqui nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero convidar o Ministério de Louvor para nos conduzir nos cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Esse louvor que vamos cantar agora fala sobre a soberania de Deus em nossas vidas, o quanto Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o que entendemos e também sobre o que não conseguimos compreender. Nada foge do controle dele. Mesmo quando tudo parece confuso, ele continua no trono, governando com justiça, amor e propósito. Às vezes, queremos respostas imediatas, mas a soberania de Deus nos convida a confiar, não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando não vai. Porque quem está no controle não somos nós, é Ele. Quando declaramos, tu és soberano, estamos dizendo, Deus, eu descanso em ti. Eu confio nos teus planos. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo sem eu ver. Amém? Eu convido os irmãos agora para se colocar em pé, para juntos louvar o nosso Deus. Tu és soberano,
sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e a verdade é essa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande leva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo.
Os irmãos podem se assentar. Quero convidar à frente as crianças e a professora. Quero convidar a irmã Neuza que esteja orando pela professora, pelas crianças e pelo pastor. Amém.
poderoso Senhor das poderoso Senhor das Amém, queridos? Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17. A palavra do Senhor diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja que o apóstolo Tiago está aqui falando à igreja de Jerusalém. Ele está falando a crentes, aqueles que se converteram a Cristo. E veja que a carta ela é conhecida como uma carta da fé prática. Tiago está falando sobre algo que agora os crentes de Jesus Cristo precisam exercitar na prática. Tiago não trabalha apenas teoria espiritual, mas Tiago trabalha uma fé que aparece nas atitudes do dia a dia. Ele confronta então uma religiosidade superficial. Tiago mostra que verdadeira espiritualidade
é viver de maneira coerente com a vontade de Deus. Isso é fé na prática. Veja que no contexto deste capítulo 5, 4, Tiago está falando com pessoas que faziam planos sem consultar a Deus. Viviam confiando em si mesmas, em seus negócios, em seus projetos e em sua própria capacidade. Mas Tiago lembra algo poderoso aqui, meus amados irmãos. Tiago vai dizer, olha, a vida é breve. Deus é soberano e a obediência não pode ser adiada. Vivemos dias em que muitos conhecem a Bíblia, mas poucos praticam a palavra. Há muita informação espiritual hoje. Se você acessar aí no seu celular, aparece informação espiritual de todo jeito. Mas pouca transformação a gente se vê na vida das pessoas. Por isso Tiago está falando de uma fé prática. Ele reconhece então a fragilidade da vida, a dependência da vontade de Deus e que essa dependência possa levar a transformar as pessoas pelo conhecimento de Deus e em obediência a Deus. Ou seja, uma fé prática ela é demonstrada quando reconhecemos a nossa limitação humana. Nos submetemos então à vontade do Deus Todo-Poderoso e obedecemos como cristãos imediatamente aquilo que já sabemos que deve ser feito. Por isso Tiago está escrevendo a crentes. Tiago não está falando aqui a não crentes. Porque o não crente, ele já não é crente. Então ele vai planejar, ele vai fazer do seu jeito, do seu modo. E aqui Tiago não está condenando o planejar, mas Tiago está nos chamando para uma fé prática que reconhece a fragilidade da vida. Primeira coisa que nós aprendemos então é que ele nos convida a reconhecer a fragilidade da vida e mediante a fragilidade da vida exercer a fé na prática. Porque é a vossa vida, é como um vapor. A vida humana ela é breve. Tiago usa a figura do vapor, que no grego a palavra transmite a ideia de algo passageiro, momentâneo, que aparece e desaparece rapidamente. Tiago está dizendo, olha, nós somos como um vapor. Salomão também declarou, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. A vida, queridos, passa rápido. A juventude passa, as oportunidades passam e o tempo passa. O homem vive então como se tivesse controle do amanhã. Hoje, grande parte das pessoas vivem como se tivesse o controle do amanhã. Aí não vive o presente. Mas Tiago afirma que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O que acontecerá amanhã, diz Tiago. E veja que o problema não é fazer planos. Podemos fazer planos. O problema é viver sem considerar a Deus. É não incluir Deus nos seus planos. Podemos planejar, viajar, construir, crescer profissionalmente. Podemos planejar. Mas é necessário, queridos, para aquele que se diz que é cristão, inclua Deus nos seus planos. Precisamos parar de viver como eternos nessa terra. Quando nós planejamos sem incluir Deus, nós estamos achando que somos eternos aqui neste mundo. Quem vive sem pensar na eternidade, ele desperdiça o tempo da temporalidade, porque a vida é limitada. Veja que a neblina da manhã parece forte. Aqui mesmo em Angatuba, tem dia que a neblina desce, né? Parece forte, mas o sol aparece e logo ela desaparece rapidamente. Assim é a vida humana, Tiago comparando com o vapor. E aí a pergunta, como está a sua comunhão com Deus hoje? É hoje, não é amanhã. Você não está lá, não é no passado, porque já foi, é hoje. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrar com Ele? Você está vivendo para aquilo que realmente importa? Veja que a fragilidade da vida deve produzir humildade no ser humano. Tiago, então, confronta a arrogância humana. Ele diz, o homem faz planos. Eu vou, eu farei,
eu comprarei, eu venderei, mas esquece que depende totalmente de Deus. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Veja que a autossuficiência humana sempre foi um pecado antigo da humanidade. Quando o homem tira Deus do centro da sua vida, ele coloca o próprio ego no trono. A fé prática, então, produz humildade verdadeira, Tiago está nos ensinando. Quanto mais perto de Deus, menor o homem se torna aos seus próprios olhos. Paulo diz que quanto mais ele entendia sobre Deus, ele dizia, quão insignificante eu sou. Nabucodonosor achava que controlava tudo, até Deus mostrar que o homem não é soberano. Ele, o rei soberano da Pérsia, naquela época, lá em Daniel 4, ele se considerava o maioral, e Deus o fez ir pastar, como um jumento, vai comer capim. Cresceu-lhe os pelos, cresceu-lhe as unhas, até ele reconhecer que Deus era soberano sobre a vida dele. Você consulta Deus antes de decidir qualquer coisa? Seu coração depende de Deus ou da sua capacidade? Veja que a brevidade da vida exige urgência espiritual. A vida é tão rápida, é tão passageira, que nós dependemos totalmente da urgência espiritual. Tiago ensina então que não podemos adiar a nossa obediência. A obediência é hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, escreve o profeta Isaías, em Isaías 55, 6. Muitos querem servir a Deus, mas depois que eu me formar, depois que eu fazer doutorado, mestrado, depois que eu construir a minha casa, depois que eu comprar o meu carro, depois que eu comprar a minha chácara, depois. Muitos querem servir a Deus depois, mas o amanhã não pertence a nós. O amanhã não pertence ao homem. Tem pessoas que estão adiando reconciliação, santidade, chamado, compromisso com Deus. O maior ladrão da alma hoje é o depois. O rico, descrito por Lucas no capítulo 12, planejou muitos anos, mas naquela mesma noite sua alma foi pedida. Louco, hoje eu te pedirei a tua alma. E o que você tem para dar? Amanhã? Não é hoje. Ele está pedindo hoje. O que Deus já pediu, meu amado, que você faça e você ainda está adiando? Você já parou para pensar? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a fé prática se submete à vontade de Deus. Versículo 15 do texto que nós lemos diz, se o Senhor quiser. Escreve Tiago. Ou seja, Deus continua no controle de todas as coisas. Tiago não condena planejamento, mas independência espiritual. Tiago está dizendo, olha, não é possível ao homem viver independente de Deus. Essa independência o homem não tem. Veja que o cristão faz planos, mas deve entregar os seus planos nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser, não é apenas uma frase religiosa que muitos dizem. É uma postura de dependência total do Senhor. É você que é crente em Jesus Cristo. Está dizendo, olha, a minha vida está em suas mãos. É o reconhecimento, meus amados, da fragilidade e da brevidade humana. Por isso o salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando Deus dirige, até os atrasos na nossa mente, que é frágil, que é finita, tem propósito divino. José do Egito não entendia o processo, mas Deus controlava cada detalhe. Você está frustrado porque seus planos falharam? Talvez Deus esteja protegendo você e você ainda não compreendeu. A vontade de Deus é o melhor para a minha e para a sua vida, nós que fomos comprados no sangue do Cordeiro. Nem sempre o que queremos é o melhor. A carne deseja conforto, deseja transformação material. Mas veja que o profeta Isaías, no capítulo 55, 8, ele vai dizer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho coisa melhor do que o que você acha que é. A fé prática aprende então, meus amados, a confiar mesmo sem entender. Deus nunca perde o controle daquilo que Ele entrega nas mãos dele. Por isso nós devemos, como cristãos, realmente ser de Cristo. Entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso tudo aquilo que nós queremos viver aqui. Veja que Abraão foi chamado, ele saiu sem saber da sua parentela para onde ia, mas ele confiou no chamado de Deus e na direção de Deus. Você aceita a vontade de Deus somente quando ela concorda com a sua? Se for assim, você só quer o confirmamento. E isso nunca vai acontecer. Por isso é necessário submissão a Deus, pois submissão a Deus produz descanso no ser humano. Quem tenta controlar tudo vive ansioso. A confiança em Deus produz paz, tranquilidade. Por isso, Pedro escreve no capítulo 5, na primeira epístola dele, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu sei que não é fácil. Sei que é difícil. Mas é necessário. Uma fé prática descansa porque sabe quem governa a sua vida. Se é Deus que governa a sua vida, você vai descansar nele. O coração que descansa em Deus não é destruído pela incerteza da vida, pensando no futuro e não vive o hoje. Uma criança dorme tranquila, nos braços da mamãe, nos braços do papai, ou no carro, porque confia que o papai está dirigindo, que a mamãe está dirigindo e que nada vai acontecer. Você está carregando pesos que não deveria entregar a Deus? Ou você descansa, confia nele? Mas o apóstolo Tiago nos leva a compreender sobre a fé prática. E ele vai dizer que a fé prática transforma conhecimento em obediência. Versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem. Pecado não é apenas fazer o mal. Tiago apresenta o pecado da omissão. Sabe fazer o bem, mas ignora. Não faz. Não basta evitar o erro. É necessário praticar o bem. Há pessoas que sabem que precisam orar, mas não oram. Precisam perdoar, mas não perdoam. Precisam servir, mas não servem. Precisam evangelizar, mas não evangelizam. Precisa abandonar os pecados, mas os guarda como se fosse de estimação. Continuam, então, paradas espiritualmente. Por mais que religiosas e vivendo uma religiosidade frágil, ela anda. Isso é só conhecimento. O apóstolo está dizendo, olha, conhecimento sem obediência endurece o coração. O sacerdote e o levita viram o homem caído à beira do caminho, na parábola do bom samaritano, mas não o ajudaram. Tinham conhecimento. Quem praticou a fé? O samaritano, o qual eles condenavam. Mas ele praticou a fé. Pegou o caído, cuidou as suas feridas, levou a uma hospedaria, pagou tudo e colocou lá. Quem fez isso por mim e por você caídos ao longo do caminho? Que nós somos aqueles caídos ao longo do caminho, a qual Deus olhou para nós e em Jesus Cristo nos pegou de lá, curou as nossas feridas e pagou o preço por nós na cruz e nos disse, caminha, confiando em mim. O que você já sabe que Deus quer que você faça, está esperando o que para fazer? A verdadeira fé, queridos, aparece nas atitudes. Tiago combate uma fé apenas teórica, apenas de conhecimento. Ele está dizendo, olha, a fé ela é prática. E essa prática gera transformação visível. A fé, se não tiver obras, é morta. Ele está falando aqui, você é um salvo em Jesus Cristo. E agora pratique a fé. Você é um salvo. E agora vai praticar essa fé para que as pessoas possam ver Jesus em você. A fé verdadeira deixa marcas visíveis no comportamento.
nas atitudes. Uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. As pessoas conseguem enxergar Cristo nas suas atitudes. As pessoas conhecem Cristo através de você. Obediência imediata, queridos, produz crescimento espiritual. Toda vez que obedecemos, amadurecemos espiritualmente. Crescemos espiritualmente. Deus revela mais para quem pratica o que já recebeu. Fé na prática, experiências vivas. Se você nunca evangeliza ninguém na rua, não fala com ninguém na rua sobre o amor de Deus, como que você vai ter experiências de evangelismo, de ver pessoas convertendo? Você vai ficar como aquela mulher que comia da sobra, que Jesus comparou aos cachorrinhos, que comem da sobra do que cai da mesa. Você fica só ouvindo as experiências dos outros, mas você não tem experiência viva. Muitos querem novas revelações, mas não obedecem às já reveladas nas Sagradas Escrituras. Ide, anunciai, vivei. Vivei Jesus todo dia nas suas atitudes, já está revelado. Mas as pessoas querem algo vultuoso, algo terreno, para, nossa, teofania, Deus apareceu como apareceu para Moisés na sarça. Não vai ter. É preciso vida, é preciso fé na prática. Por isso, queridos, Deus não procura ouvintes impressionados, mas servos obedientes. Pedro só viveu o milagre das águas, porque ele saiu do barco. Qual é o próximo passo de obediência que Deus espera de você? Veja que o maior exemplo de fé e prática é o próprio Jesus Cristo. Jesus não apenas falou sobre obediência, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E veja que o mundo todo queria tirar ele de ir para a cruz, mas ele obedeceu. Todavia não se faça a minha vontade, diz ele, mas a tua vontade, a vontade do Pai. Lucas 22, 42. Na cruz, queridos, Cristo levou os nossos pecados. Ele levou a nossa autossuficiência. Ele levou a nossa arrogância. Ele levou a nossa independência, a nossa negligência espiritual e levou sobre si a nossa desobediência. Por meio dele, nós podemos viver uma vida transformada, numa fé prática diante de um Deus que escolheu nos amar, nós ainda miseráveis, mortos em nossos pecados e delitos. Tiago, então, nos ensina aqui nesse texto 3 grandes verdades. A nossa vida é breve. Como você tem lidado com essa vida que é breve? Ele nos orienta que nós devemos depender totalmente de Deus. Você está vivendo uma vida na dependência de Deus ou na sua própria força? Ele nos ensina que nós devemos praticar aquilo que já sabemos. Obediência. Porque a verdadeira fé não vive de aparência, não é apenas emoção, não fica somente no discurso. Ela aparece nas escolhas, nas atitudes e na obediência diária. Veja que hoje Deus está chamando pessoas para abandonar a autossuficiência, para voltar à dependência do Senhor, do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Porque você tem aí em você, que diz que é cristão, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, o poder que tirou Jesus da morte. O Espírito Santo ressuscitou Jesus da morte. Deu vida. Você tem. Porque a palavra diz que quando nós recebemos o Senhor Jesus, confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito vem e faz morada em nós. Nós passamos a ser templo, morada de Deus. E agora as nossas atitudes devem ser controladas por esse Deus. A nossa autossuficiência foi embora. Dependência total para praticar aquilo que já aprenderam da palavra. Uma fé prática. Não é aquela que apenas escuta Deus aos domingos, mas é aquela que obedece a Deus todos os dias. Porque a vida é breve e a fé se vive na prática. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Deus amado, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado que o Senhor nos deu até esse momento o dia para viver na Tua presença,
para servir ao Senhor, para amar ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos comprou na cruz com o sangue de Jesus Cristo. E nesse momento, eu te peço em nome de Jesus, abençoe o teu povo reunido aqui, o teu povo que acompanha pela internet, para que possa compreender, iluminados pelo Espírito Santo, a viver uma fé na prática. Onde quer que vá, eles vivam na dependência do Senhor, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, glorificando o teu santo nome. E assim vão viver cheios do Espírito, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e nos foi dado como consolador, para que possamos caminhar servindo ao Senhor e adorando o Senhor com uma fé viva na prática. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo. É a minha oração nessa noite, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, é que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, povo de Deus presente aqui e povo de Deus espalhado na face da terra. Portanto, ide em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem assentar. Dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. Amém. Uma ótima semana na presença do nosso Deus. Quarta-feira, às 19 horas, nós temos estudo bíblico aqui na igreja. Venha, participe conosco, aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quem é você? Quem é Deus na sua vida? Quinta-feira, às 20 para as 19 horas, 18h40, nós estaremos fazendo um culto ao ar livre, ali no estacionamento do hospital. Seria amanhã, mas por causa da previsão de chuva, nós adiamos para quinta-feira. Quinta-feira, às 18h40, você que é membro da igreja está convocado para estar lá. Para juntos nós abençoarmos ali o dia da enfermagem. Né? Nós agradecemos pelos enfermeiros. Na sexta-feira, dia 15, o culto era a casa dos irmãos Rodrigo e Ana Cláudia, popular. Às 19 horas, na casa do irmão Rodrigo e da irmã Ana Cláudia. Projeto Samuel, no próximo sábado não tem, porque iremos para Borim. Vamos participar do trabalho da SAC, Sociedade Auxiliadora Feminina. E não é só para as mulheres, é para os homens também. Vai ter um tempo com as mulheres lá, uma pessoa falando para as mulheres, e o pastor Eliel falando aos homens. Depois o cliente come, né? Aí nós vamos estar comendo. O cliente come, bebe suco, refrigerante. Aí na comunhão nós estaremos ali, na cidade de Borim, né? Um projeto da Federação
9h30 nós temos escola bíblica dominical. Vem aprender, traga os seus filhos, traga o seu vizinho, para aprender sobre as Sagradas Escrituras. E no domingo à noite, nós temos um culto de gratidão, louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. E você que ainda não doou uma cadeira, pode doar lá a cadeira, lá no recebimento da graduação. Nós compramos lá 24 cadeiras, ainda falta algumas. Quando você doar lá, para a honra e glória do Senhor, doa lá uma cadeira ou pelo Pix TV, ou procure a irmã Neuza Tesoureira e faça a doação no valor de R$ 57,00, mais precisamente R$ 56,90. Foi o preço que nós compramos na promoção. Deus em Cristo te abençoe, tenha uma ótima semana na presença dele. O café hoje é responsabilidade da União Presbiteriana de Homens, da UPH. Nosso PH tem 1 mês, 2 meses de formado. Já está trabalhando, os homens estão ralando. É para isso que Deus nos chamou, para trabalhar, para servir. Então, o café hoje, a responsabilidade é da União Presbiteriana de Homens, a UPH. E você que ainda não faz parte da UPH, procura o Gabriel para fazer parte. O Gabriel quer fazer esse negócio aí, mas vamos ter na UPH, União Presbiteriana de Homens. Quero trabalhar, quero participar. Aí você faz parte da União Presbiteriana de Homens. Vamos fazer coisas boas iniciando a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe e vamos lá participar